Você sente que o silêncio dele ou dela diz muita coisa. Mas hoje, o tarô da Súria vai te falar o que ele não diz. Ele ou ela se arrependeu? O que o tarô revela sobre esse afastamento vai te deixar sem palavras. Então fica aqui comigo que eu vou te revelar os pensamentos ocultos dessa pessoa. E se existe um movimento de volta agora. Além disso, eu vou revelar uma carta que vai ser um complemento, que vai ser muito importante para essa leitura. Eu sei que esse vazio dói. Eu sou a Súria, e se você precisa de uma leitura personalizada para saber sobre essa volta, já toca no link que está fixado aqui no primeiro comentário, que é o meu WhatsApp. Entre em contato comigo para você reservar o seu horário. Então vamos lá? Vamos ver por que esse afastamento aconteceu. Bom, no primeiro momento, né, a Rainha de Pentáculos mostra aqui que essa pessoa se sentiu segura demais em relação a você. Pode ser que essa pessoa chegou numa zona de conforto, achou que não teria mais novidade nessa situação. Então, a pessoa que acabou ficando confortável demais com essa situação. E aí, o que acontece? Essa pessoa também acabou meio que perdendo as esperanças de que algo diferente fosse acontecer nesse momento, né? E aí, o que aconteceu? O Três de Espadas, ele traz uma situação onde ou essa pessoa de repente se interessou por uma outra, que acabou virando um triângulo amoroso aqui, ou essa pessoa começou a sofrer justamente por conta de uma situação que estava estagnada, entende? Então, o Três de Espadas, ele gera assim muito sofrimento, muita dor por conta de uma situação, ou dentro desse contexto pode ser que realmente essa pessoa esteja se envolvendo com uma outra pessoa. E agora no fundo do deck, vamos ver aqui qual que é a energia oculta, né? O 10 de espadas, ele traz uma situação que chegou ao fim de um sofrimento, né? Então era uma situação que já não estava, de repente vocês estavam tendo muitos conflitos, ou a pessoa estava guardando para si, né? Às vezes é uma coisa que a pessoa estava guardando muito para si, estava gerando sofrimento, e ela chegou no limite e preferiu sair dessa situação. Então vamos ver agora se existe arrependimento, né? Qual é a verdade por trás dessa situação? Bom, para tirar essa energia pesada que vem por conta da saudade, eu utilizo sempre os meus cristais. Eu vou deixar eles marcados aqui para vocês, pois eles ajudam a clarear muito a mente nesse momento. Então vamos lá? Vou colocar aqui as cartas e vamos entender aqui, né, se realmente existe esse arrependimento. Qual que é a verdade por trás dessa situação? Olha, eu vejo aqui, essa pessoa, para alguns de vocês, alguém ficou muito tempo com você, né, ou te conhece há bastante tempo. Então, o que acontece? É uma pessoa que aparentemente não se arrependeu ainda. Por quê? É uma pessoa que preferiu largar algo que estava... É uma pessoa que preferiu largar algo que estava concreto, que estava mais certo, digamos assim, para ver uma outra possibilidade. Ó, o 2 de Pentáculos, ele confirma isso, onde essa pessoa está em dúvida entre você e uma outra pessoa. Pode ser que essa pessoa fique te enrolando por um tempo, né? Então, é uma situação que essa pessoa também não tem ainda certeza para onde que vai. E aí eu vejo aqui que essa pessoa, ela não quer se comprometer nesse momento. Essa é a verdade, uma pessoa que de repente cansou da relação, uma pessoa que quer curtir, de repente conhecer outras pessoas, né? E agora vamos ver o fundo do deck. Olha, a carta do carro, né? Então eu não vejo aqui necessariamente essa pessoa arrependida do que fez diante de todas essas cartas. O que eu vejo é uma pessoa que pensou muito antes de tomar essa decisão, né? Porque o carro, ele traz essa determinação, essa coragem, né, para sair dessa situação quando teve a clareza sobre isso. Então, eu vejo aqui que essa pessoa está bem decidida do que ela fez, né? Não foi algo que essa pessoa ficou muito indecisa, né? Pode ser que essa pessoa ainda esteja pensando, né, em você, uma outra pessoa, mas uma pessoa que, assim, quando decidiu, né, sair dessa situação, porque de repente conheceu uma outra pessoa, foi algo que essa pessoa pensou por um tempo. Então pode ser que, inclusive, né, falando um pouco do 2 de Pentáculos, essa pessoa já estava conhecendo essa outra pessoa, tá? E por isso gerou
essa dúvida por um tempo, mas agora é uma pessoa que realmente não quer mais se comprometer com você, pelo menos não nesse momento. Então agora, vamos ver aqui, será que essa pessoa vai te procurar? Então vamos lá, vamos concentrar as energias e vamos ver aqui, essa pessoa, ela vai te procurar. Vamos lá? Olha, então 5 de paus mostra aqui que ainda existe essa possibilidade, só que é uma situação onde a pessoa ela pode discutir com você, pode tentar brigar por coisas bobas, ou competir com você de alguma forma. Então é como se a pessoa estivesse um pouco irritada com essa situação. E aí o que acontece? O sumo sacerdote mostra que ainda existe essa possibilidade dessa pessoa, de repente, acabar te procurando mais pra frente, né? Essa pessoa tende a ser um pouco mais conservadora em alguns pontos, por isso que vocês podem ter essas discussões aqui, tá? E aí eu vejo que sim, né? Em algum momento essa pessoa deve te procurar, mesmo que já esteja com uma outra pessoa, né? Mas como eu falei, uma pessoa que pensou muito antes de tomar essa decisão, então só se realmente alguma coisa acontecer de fato, que essa pessoa acaba voltando a te procurar. Talvez não é uma primeira decisão, perdão, a primeira opção que essa pessoa tenha, né, em questão de decisão, mas se caso acontecer algo que de repente não dê certo essa outra situação que ela se encontra hoje, essa pessoa provavelmente vai acabar te procurando. Então vamos ver aqui o fundo do deck, como está. Olha, 6 de copas, né? Então, sim, essa pessoa deve te procurar mais pra frente quando ela sentir saudade, né? O 6 de copas vai mostrar em algum momento essa pessoa vai lembrar dos bons momentos que teve ao seu lado, dos momentos que vocês estavam bem, mesmo que vocês tenham passado por um período mais desafiador, essa pessoa ela vai acabar realmente sentindo a sua falta em algum momento, né? Então agora, vamos ver aquela carta que vai servir como um complemento muito importante para essa leitura, tá? Então vamos lá. Ponha-se em primeiro lugar. Amar a si mesmo o torna mais romanticamente atraente. Aumenta a sua confiança e essa confiança se reflete em como você se apresenta aos outros, ou tornando-a mais autêntica e atraente. Isso permite que você se relacione de forma mais genuína e honesta. A energia positiva e confiante, emitida por alguém que se ama, é contagiosa e pode atrair pessoas que valorizam a mesma forma de pensar. Ao investir em si mesmo e cultivar o auto-amor, você se torna uma pessoa mais completa e feliz. Isso não apenas o torna mais atraente romanticamente, mas também melhora a sua qualidade de vida e as suas conexões de uma maneira mais ampla. Estabelecer o amor a si mesmo como seu primeiro objetivo na vida não é egoísmo, mas sim uma forma de tornar capaz de amar o outro satisfatoriamente. Olha só que interessante, né? Então, só complementando porque vimos aqui, mesmo que essa pessoa ainda não esteja arrependida, a gente viu que a pessoa pode, de repente, sentir sua falta mais pra frente, quando de repente vê que não é bem assim, talvez pode ser que não dê certo essa outra situação. Mas independente disso, olha só que interessante, é importante você olhar para você primeiro, se colocar em primeiro lugar e não colocar mais sua felicidade nas mãos de outra pessoa. Você sente que merece um pedido de desculpas de verdade? Comenta aqui, eu mereço a verdade, porque arrependimento existe, mas o seu tempo é precioso. Gratidão por estar aqui. Gratidão e namastê.